O comandante primeiro vai me auxiliar com algumas imagens, porque, infelizmente, um idoso chamado Sr. Moacir, com mais de 70 anos de idade. O Sr. Moacir, ele fazia uso de uma bicicleta para ir ao trabalho, para ir aos lugares mais diferentes. E o Sr. Moacir, ele, infelizmente, foi atropelado. Ele foi atropelado, a pessoa que conduzia a moto era uma mulher, uma senhora por nome de Dona Fabiana. Eu estou falando dessa maneira porque você em casa e no trabalho está vendo o momento em que o seu Moacir, esse idoso com mais de 70 anos de idade, ele foi atendido. A Dona Fabiana, que infelizmente se envolveu no atropelamento, eu digo infelizmente porque ninguém atropela um pai de família porque quer, a não ser se essa pessoa faça uso de bebida alcoólica, de entorpecente, e não foi o caso da Dona Fabiana. A Dona Fabiana, ela parou no local, prestou todo o atendimento, teria tentado dar todo o suporte para o seu Moacir, que inclusive veio a falecer, infelizmente, depois de ter dado entrada no hospital. E o Didio, o nosso Giovanni Júnior, coube a ele poder oportunizar a família do seu Moacir, se alguém entender que deseja falar, como também a Dona Fabiana. A Dona Fabiana é que conduzia a moto. Eu comentava com o vovô, com os nossos colegas de estúdio, bota o Didio aqui no telão. Eu conversava dizendo que a postura da Dona Fabiana é de coragem, e não sei se essa é a melhor palavra para utilizar, mas eu explico. Coragem porque ontem ela se envolveu num acidente, infelizmente. E quando ela atropelou o seu Moacir, o ciclista, ele ainda estava vivo e infelizmente veio a perder a vida depois de entrar na unidade hospitalar. Eu, óbvio que não vou praticar nenhum daqueles bom humor que a gente pratica logo na tua primeira entrada, porque a produção está me sinalizando que você está ao lado da Dona Fabiana, que aceitou falar com você para explicar para a audiência e para quem entender o que teria acontecido, que infelizmente levou à morte do seu Moacir. Então eu te dou bom dia e as boas-vindas. Bom dia, Didio. Olá, Popão, bom dia para quem é de bom dia. Lamentavelmente é triste para toda a família da Alameda, no município de Várzea Grande, este aposentado da Sanecap que tanto contribuiu com o Estado e que estaria indo às compras na região do Porto, em Cuiabá, em mais um dia. Até que ele acabou sendo surpreendido com esse acidente envolvendo moto e bicicleta, foi atingido por volta das 8 horas da manhã, foi medicado, foi estabilizado os sinais vitais dele naquele momento, levado para a unidade hospitalar, que é o Hospital Municipal de Cuiabá, e ali estaria presente aquela que estava conduzindo a moto, uma diarista, pessoa humilde, enquanto os barões ou aqueles que já se envolveram em acidentes e omitiram socorro, aqueles que têm dinheiro, como foi o caso do seu Chiquinho, como foi o caso daquela mãe que perdeu as crianças da Avenida dos Trabalhadores, ao lado da Alphaville, por um rapaz do ramo de mineradora que não deu assistência naquela época. Vários fatos nos chamam a atenção, mas essa diarista parou, deu assistência, passou as informações e estaria muito preocupada desde o momento do acidente. E o que piorou no coração dela? O momento que ela recebeu a informação que esse senhor de 72 anos de idade, com o nome de Moacir Maurício dos Santos, morador da Alameda, em Várzea Grande, ele veio a óbito no Hospital Municipal de Cuiabá. A Fabiana decidiu falar a respeito da situação. Primeiramente, Fabiana, bom dia para a senhora. Né? Eu sei que a senhora está no período de trabalho e a gente pediu esse espaço para que a senhora pudesse aí falar e parabenizar assim, o caráter que a senhora teve de parar e atender esse senhor naquele momento. Só que eu gostaria de poder entender o local do fato e o que aconteceu ali. Bom, eu estava indo para o meu serviço, saindo de Várzea Grande. Depois que você passa a ponte, você tem que jogar para o lado, porque ali vai e vem, que vai para ali pro Grande Terceiro. Eu joguei pro lado, eu olho para cá, porque nada vem de frente, nenhum carro vem de frente. Eu joguei pro lado, no que eu joguei pro lado, eu olhei para frente, eu já estava de cara com ele. Mas eu não caí da moto, nem nada. Acho que foi o baque da moto que bateu na bicicleta dele que ele caiu. Mas ali eu fiquei.
Ali eu não saí enquanto o SAMU não chegou, o amarelinho chegou, eles me deram água, mas ali eu não saí. Eu ponhei pano em cima dele, por causa do sol, estava muito sol, e estava muito preocupada. Depois que o SAMU foi embora, que me liberaram para mim ir embora, mas mesmo assim eu rodeei e fui até o genro dele e pedi o número dele. Falei, moço, me dá seu número, para mim saber como que ele vai ficar, porque eu tenho fé em Deus que ele vai ficar bem. E aí ele me deu, guardando a bicicleta lá dentro, ele me deu e eu fui para casa. Depois eu fui para casa, depois eu fui lá para fazer o boletim. Aí fiz o boletim lá no Cochipó e voltei para casa. Quando foi 7 horas da noite, a cunhada dele me ligou falando, olha, Fabiana, o seu Moacir acabou de falecer. Eu fiquei muito desesperada. Nunca que eu perdi meu filho, tem 2 meses. 2 meses que eu tenho meu filho. Nunca que eu vou querer. A gente não sai de casa querendo matar uma pessoa. Nunca a gente sai de casa querendo matar. Mas eu não caí da moto. Não caí. Se fosse um baque muito grande, eu tinha caído também. Mas eu não caí. Eu fiquei lá. Eu não fugi. Não é fácil pra mim também. Percebe, pô, porque ela está bastante emotiva e se trata de uma trabalhadora. Uma mulher que tem que limpar chão, limpar casa, trabalhar como diarista, essas guerreiras, que apenas uma casa não dá para sustentar a família. E ela tem que se deslocar de uma casa para outra, de uma casa para outra e assim sucessivamente. E outro detalhe, é pesado. Acabou de perder o filho, tem quanto tempo mesmo? 2 meses. 2 meses? Assim, eu não quero ser indiscreto. Você perdeu seu filho de que forma? Foi matado. Tiraram a vida dele. Qual que era a idade dele? 23 anos. 23 anos de idade? Em qual bairro que aconteceu isso, Fabiana? No Jardim Glória. No Glória? Aham. Foi aquele da kitnet? Tiraram a kitnet e mataram ele. Aquele que a própria namorada dele armou pra ele? Que ela tá grávida também. Que ele foi carregar a tornozeleira dele? Marcou com ela, e acho que marcou com ela, que eu fiquei sabendo por cima. E chegou lá, ele estava carregando a tornozeleira, até ela quebrou. Eu fui atrás do corpo do meu filho. Então, nosso pesar, a gente não vai querer explorar esse lado da senhora. Não. Olha só, Pop. Coincidência de um fato que a gente acompanhou também no Jardim Glória. Mas o nosso pesar para toda a família do seu Moacir, que era um trabalhador aposentado, Pop, que ele contribuiu com a Sanecap, estaria indo para o mercado na região, é morador da Alameda e Várzea Grande. A família está velando o corpo dele, estaria na região do Cristo Rei e iriam enterrar ele agora pela manhã. O nosso pesar, então, para todas as filhas, as meninas que são filhas do seu Moacir, e é claro, é um momento difícil para essa família que perdeu o seu Moacir, que era um idoso de 72 anos de idade, trabalhador, de uma idoneidade inquestionável, mas temos aqui o comportamento da outra parte, a qual serviria ou serve como exemplo para muitos que se envolvem em acidentes e se omitem, correm, com aquela desculpa que pode apanhar, retaliação ou algo parecido. Popão? Ô Didio, eu não vou encerrar o link não. Eu queria que você perguntasse para a dona Fabiana se ela está tendo uma assessoria jurídica, se ela já tem um advogado, uma advogada que está acompanhando. Quero também externar aqui os meus sentimentos com o filho dela. Ela está falando. Decisão de advogado? Não, eu tenho a minha advogada. Eu tenho, é ela que sempre está conversando comigo, né? Que foi ela que eu falei, Lu, eu não deixei ele lá sozinho, eu fiquei até o último momento com ele. Só quando liberou o SAMU que eu fui embora, que eu fui liberada. Mesmo assim, eu fui fazer o BO. Eu falei para ele, o que precisar, porque eu achava que ele não ia morrer. Foi o que precisar de mim. Eu sou pobre, eu trabalho como diarista. Se eu não for trabalhar, que nem ontem eu não fui trabalhar, eu não recebi, eu não tenho como receber sem trabalhar. Mas o que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Aí que veio a notícia que ele faleceu. Mas ontem eu falei, moça, eu falei para a cunhada dele, eu falei, moça, eu não tenho muito, é o que eu tenho. Se ela precisar de mim, eu estou aqui. Falei para ela, com a cunhada, não tem o nome dela, estava tão desnorteada. Depois, segunda-feira, eu tenho que ir dar meu depoimento, tudo. Eu morro de medo. Nunca que eu quero ficar presa. Não foi minha culpa. Não foi minha culpa, não. Eu não tive intenção de matar ele. Pode ficar tranquila, eu não sei se isso vai confortar emocionalmente a senhora, por ter esse mix de sentimentos que a senhora está tendo neste momento e tanta coisa acontecendo na vida da senhora. Mas
se for para poder confortar, pode ficar tranquila. A senhora não vai presa. A senhora não vai para cadeia. E conte com a TV Cidade Verde, dentro da necessidade que a senhora precisar, e tem o nosso telefone, a senhora pode ligar, que nós estamos aqui amplamente abertos para poder auxiliar a senhora naquilo que for possível, tá bom? Popão? Didio, é perfeito a tua fala, perfeito esse momento aí de você acalmar esse coração dessa mãe. Em nenhum momento nós estamos aqui não com a intenção de acalmar também os familiares do seu Moacir. Não é isso. De um outro lado, tem uma família que hoje está velando, está enterrando um dos seus e certamente não queria fazê-lo em nenhuma época do ano, principalmente nessa, uma semana que antecede o Natal. Nós estamos oportunizando a dona Fabiana, porque bem como colocou o Didio, e está aqui no telão ainda, Didio, tanto você quanto a dona Fabiana, uma trabalhadora que logo após atropelar sem a intenção, ela parou. Mas eu preciso lembrar que a médica chamada doutora Letícia, quando atropelou o seu Francisco, não parou. Eu preciso lembrar que uma médica dermatologista, e não é porque ela é rica, até hoje dá entrevista em programa de colunismo social, como se nada tivesse acontecido. Eu preciso só fazer um comparativo. Aqui no telão está uma mãe que há 30 dias, há 60 dias, infelizmente teve o filho assassinado. 60 dias depois, ela se envolve num acidente onde, infelizmente, contra a vontade, ela tira a vida. Ou, através do acidente, o seu Moacir perde a vida, melhor dizendo. A dona Fabiana não está voltando de um churrasco regado a bebida, não. A dona Fabiana, ela não estava numa festa junto do companheiro dela e colocou fotos na rede social para depois apagar. A dona Fabiana não tem um sobrenome desses aí, proprietário de uma rede de clínica, e não há problema em tê-lo. A dona Fabiana pegou o telefone do seu Moacir e assim que soube que ele havia falecido, a primeira postura dela foi dizer: eu tenho pouco, mas eu quero auxiliar no que precisar. Perguntem para a filha do verdureiro, seu Francisco, se até hoje a médica que atropelou teve a hombridade de ligar e perguntar se eles precisam de algo. O mesmo Didio que está ali na tela confortando uma mãe, ele esteve oportunizando a uma das filhas do seu Francisco que trabalha hoje vendendo verdura. E não há demérito em trabalho nenhum. É que essa função quem fazia era o seu Francisco. Quem atropelou e matou continua medicando como se não tivesse acontecido nada. Aliás, quem atropelou e matou o seu Francisco, hoje ainda pode processar a Polícia Civil. E o desdobramento ainda terá. Ali na tela, eu repito, eu não estou dizendo que essa senhora ela não teve participação no que aconteceu. Mas a postura dela de querer falar com o repórter, de querer mostrar a cara, mesmo depois de ter um filho assassinado e com o coração arrebentado, é de enaltecer sim. Então, o Giovanni fez correto em dizer que o que a senhora precisar, e a senhora está dentro da lei, a senhora não atropelou porque fez uso de álcool, a senhora não atropelou porque fez uso de entorpecente, a senhora parou. Eu não tenho formação acadêmica em direito, não, mas tenho bons amigos advogados, o doutor Rodrigo Pouso, o doutor Fábio Lessa, o doutor João Vitor e outros bons, que a gente pode pedir o conhecimento deles emprestado para assessorar a senhora e acalmar um pouco esse coração. É óbvio que a minha fala tem o propósito de tentar acalmar os familiares do seu Moacir, que infelizmente perdeu a vida. Didio, quer colocar alguma outra informação, além de acalmar o coração dessa mãe, que já está bastante machucado? Só externar aqui o nosso agradecimento, Popão, à advogada que acompanha o caso dela e que sempre dá essa assistência para ela. E que a dona Fabiana não seja apenas uma estatística daquilo que aconteceu, mas que dentro daquilo que praticamos por um bom tempo como jornalista, isso aqui tem que ser exaltado. É um comportamento de contato que teve com vítima e se dispôs com pouco que ganha para poder auxiliar a família em alguma coisa. Ponto. Popão. Volto contigo. Dê um abraço nessa mãe, meus sentimentos aos familiares do seu Moacir. Obrigado, tá, Didio? Eu em nenhum momento, dona, a senhora que me assiste, o senhor que me assiste, em nenhum momento eu estou diminuindo aqui ou esquecendo a dor dos familiares do seu Moacir. E não seria insensível. É que esse mesmo programa mostrou, dentre outros atropelamentos seguidos de morte, o do verdureiro, seu Francisco. E a gente sabe muito bem qual foi o desdobramento. Dia desses, assistindo um programa de um colunismo social, a médica estava dando entrevista e não há problema em dar a entrevista, mas como se nada tivesse acontecido. Enquanto ela dá entrevista sendo premiada como uma das melhores médicas do ano, a família do seu Francisco não o tem como o melhor pai do ano para poder presenteá-lo.